Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos a esta conferência sobre educação profissional e educação de jovens e adultos. Este é o primeiro congresso online internacional de educação profissional, territórios e resistências. Nesta conferência, nós vamos discutir um pouco sobre essa relação entre a educação profissional e a educação de jovens e adultos e trazer algumas reflexões que podem nos ajudar a entender esses dois lugares e como eles dialogam. Meu nome é Neila, me chamo Neila Reis dos Santos Silva, sou professora do IF Baiano Campo Serrinha, sou mestre em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade do Estado da Bahia, da UNEB. Sou professora tanto da Educação Básica do curso de Proeja do Campo Serrinha, como também do Ensino Superior na licenciatura de Biologia no Campo Serrinha. E para nos guiar nessa tarde, eu me fiz alguns questionamentos, né, antes da gente trazer essa discussão sobre educação profissional e educação de jovens e adultos, como são duas temáticas amplas, né, de fazer algumas delimitações. Então, eu me fiz a seguinte pergunta, né, educação profissional e educação de jovens e de adultos, novos tempos e novos desafios? Será que nós estamos vivendo nessas duas modalidades educativas, novos tempos e novos desafios? Então, para nos guiar nesse processo, eu estabeleci inicialmente 3 pressupostos básicos para a gente entender essas relações, né? O primeiro deles é essa relação de educação com desenvolvimento econômico, principalmente quando a gente está falando sobre educação profissional. Inclusive, na lei de criação dos institutos federais, se traça uma relação muito íntima entre os arranjos produtivos e a educação profissional e a Rede Federal da Educação Profissional. E aqui, de antemão, eu já queria que a gente se lembrasse, apesar da gente sempre falar da educação profissional e se recordar desta rede, que a gente tem outras redes de educação profissional em nosso país, né? Tanto na esfera estadual, como na esfera municipal, como na esfera privada, né? E aí a gente não pode se furtar de relacionar o trabalho como um princípio gerador de riqueza e de lucro, né? E aí a gente vai ter, na Bahia, por exemplo, uma rede de educação profissional grande, ampla, estando presente em boa parte dos municípios baianos, e com isso, né, dialogando com esse mundo do trabalho e da produção. A gente vai ter também as escolas família agrícolas e vai ter também a educação profissional do Sistema S, né? De certa forma, ainda a maior rede de educação profissional no Brasil é a rede federal, né? Então, alguns pressupostos, algumas coisas que eu vou trazer nessa discussão, nesta conferência, se relacionam, né, com a Rede Federal da Educação Profissional, e a gente vai entender nos números por que isso acontece, né? O outro pressuposto é dessa relação de EJA e trabalho. Apesar da gente estar falando de educação profissional, que é uma formação que habilita para uma profissão, independente dessa articulação da educação profissional com a educação de jovens e adultos, dentro da modalidade EJA, o trabalho ele aparece, né? Por que, Neila, o trabalho aparece? Porque a gente está falando de educação popular, a gente está falando de educação dos trabalhadores, a gente está falando da educação do povo. Claro que a EJA é muito mais ampla do que a educação na escola, né? Mas hoje, nesta conferência, a gente está falando dessa EJA que acontece na escola. E nessa EJA que acontece na escola, essa relação é íntima de educação e trabalho, de EJA e trabalho, né? Então, não dá para a gente pensar que a gente está fazendo uma educação com jovens e adultos na escola pública e ignorar o fato de que a gente está falando de trabalhadores.
né? E, por fim, falando-se numa perspectiva legal, a EJA e a educação profissional são duas modalidades educativas reconhecidas na nossa LDB, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. E a gente não pode deixar de reconhecer que, como modalidades, né, que é exatamente isso que a gente chama atenção, elas têm formas diferentes de acontecer. Reconhecidas como modalidade, a gente está dizendo que tanto a EJA como a educação profissional precisam repensar a forma de fazer educação, né? E aí, a primeira questão que talvez possa nos suscitar e nos trazer alguns diálogos e encontros possíveis é pensar como a EJA se construiu em nosso país, como a educação profissional se consolidou em nosso país e onde essas duas se encontram. Se a gente pensar na educação de jovens e adultos, né, no século XIX, né, pensando ali no começo do século XIX, a gente vai falar ainda de experiências institucionais muito esparsas, baseadas em programas e projetos, principalmente voltadas para a chamada erradicação do analfabetismo. Então, tudo que se falou e tudo que se pensou para a educação de jovens e adultos nesse período voltava para esse processo das habilidades básicas de leitura e de escrita, né, portanto, de alfabetização. Com o tempo, outras experiências de EJA tomaram corpo em nosso país, né? E aí essa EJA, que inclusive fundamenta boa parte das nossas experiências, ela se enraiza na educação popular. E como uma educação enraizada na educação popular, essa formação para o trabalho, ou o trabalho na EJA, não podia se dissociar de uma reflexão do lugar do trabalhador e das relações entre trabalhador, capital, né, classe, conflitos de classe, como isso se relaciona. Então, a EJA, na sua raiz popular, ela pensa o cotidiano, pensa a realidade e pensa o adulto como trabalhador. Já a educação profissional e tecnológica, né, que ela se consolida, principalmente dentro da Rede Federal da Educação Profissional, ela aparece lá em 1909, com a criação das escolas de aprendizes artífices, principalmente para dar ocupação àquela população que está nas periferias das cidades, que vem, né, no êxodo rural para as grandes cidades. Então, se pensa em ensinar uma profissão para fazer com que essas pessoas se ocupem, né, não fiquem ali vadiando nas grandes cidades. No entanto, essa educação profissional, com o desenvolvimento industrial do nosso país econômico, ela muda de figura, né? E aí ela se transforma numa formação mais elitizada para permitir que aquele sujeito, né, ele acesse a certas profissões que dão prestígio social e econômico. E, nesse momento, ele se dissocia desse espaço de formação para pobres e começa um processo de formação das grandes elites brasileiras, principalmente aqueles que vão ocupar os melhores postos de trabalho. Nesse processo, né, elas se tornam também escolas de excelência, né, e com escolas de excelência, e um número muito reduzido dessas escolas no país, esses processos seletivos se tornam cada vez mais excludentes, né? E aí a gente se pergunta, né, como encontrar se a EJA e a educação profissional em instituições tão elitistas, tão preocupadas com a formação, né, dessa camada mais privilegiada da população, se a gente está falando exatamente na EJA dos sujeitos a quem foi negado o direito à educação. E aqui eu acho importante a gente fazer uma reflexão, só para a gente se lembrar de quem é que a gente está falando como sujeito da EJA. Né? Nós estamos falando de pessoas que não tiveram acesso
a educação básica de qualidade na dita idade certa, né? Na idade em que a maioria das pessoas obrigatoriamente deveriam estar na escola, né? Então, a esses sujeitos foi negado o direito à educação. E a gente não pode esquecer que a esses sujeitos a que foi negado o direito à educação, também foi negado outros direitos, né? A moradia digna, a saúde, a saneamento básico. Então, são esses sujeitos que retornam às nossas escolas. E é esse desafio, principalmente na rede federal da educação profissional, que é receber esses sujeitos em escolas de excelência, né, os sujeitos a quem foi negado o direito à educação, né? Então, como que isso acontece? Hoje, na rede federal, acontece via PROEJA, né, que é um programa, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, e que nos desafia a repensar formas de fazer educação que contemplem uma educação profissional para o povo, né, que aparece e que chega na rede federal a partir da educação de jovens e adultos, né? Então, como a EJA se configura hoje na nossa legislação atual, como uma modalidade. E se a gente pensar, eu trouxe aqui o trecho da nossa LDB, só para a gente se recordar que a nossa LDB é de 1996, né? Então, mesmo a gente tendo uma Constituição de 88 que reconhece o direito a todos à educação, como modalidade educativa, né, pensada em processo formativo para sujeitos, né, jovens e adultos, ela só aparece na nossa legislação em 96. E aí a gente rompe com um processo, pelo menos na legislação, de pensar educação para jovens e adultos apenas na perspectiva do supletivo, da educação para o tempo perdido, né? Então, há uma perspectiva de pensar uma educação para os jovens e adultos na nossa educação, quando ele se configura como modalidade educativa. Mas lembrando, né, que quando a gente está falando de EJA, a gente não está falando apenas da modalidade educativa. Agora, nesta reflexão de hoje, sim, a gente está falando porque ela se relaciona com a educação profissional, né? E aí, nessa perspectiva também, a EJA, integrada à educação profissional, ela vai aparecer no nosso PNE, na nossa meta 10, né, no nosso PNE atual, de 2014, e traz uma meta ousada, mas ao mesmo tempo uma referência para a gente pensar a dificuldade de integrar nas nossas redes, da gente compreender essas relações que se estabelecem na educação do trabalhador, a educação profissional. Então, o PNL, ele aponta, né, na meta 10, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio na forma integrada da educação profissional. E esta não é uma meta apenas da Rede Federal da Educação Profissional, né? A gente precisa se recordar disso, né? E aí a gente vai ver esses desafios de consolidar essa meta. Na Rede Federal, como eu disse antes, a gente tem o PROEJA, né? E aí o PROEJA de 2006, né? E que aparece exatamente, como eu estou dizendo para vocês, como um programa. E esse é um grande desafio, porque como programa, as próprias instituições federais de educação, elas não compreendem muitas vezes, e a gente vai ver isso nos números, ela não compreende muitas vezes o seu compromisso social de ofertar uma educação profissional integrada para o jovem adulto dentro da instituição de excelência, como as instituições de educação profissional da rede federal, né? Então, a legislação que rege o PROEJA, ela diz que pelo menos 10% das vagas que são ofertadas pela instituição deveriam estar, né, no PROEJA. Mas hoje os dados que a gente tem é que em torno de 3,6%, né, esse é o dado de 2018, que só 3,3%, desculpe, é de oferta de vagas para EJA,
né? Então, por que a gente tem tanta resistência em fazer educação de trabalhadores na educação profissional, né? Então, como a gente dialoga e como a gente se distancia desses espaços, né? E aí a gente tem um dado que eu gostaria que vocês me acompanhassem, né, nessa reflexão. O PNAD contínuo do primeiro trimestre deste ano nos trouxe algumas revelações sobre a educação de trabalhadores e, consequentemente, sobre a educação de jovens e adultos no nosso país, né? A primeira delas é que aponta que 25%, essa parte laranjinha aí do nosso gráfico, pessoas de 14 anos ou mais de idade que estão ocupadas, ou seja, que estão trabalhando, não tem nenhum tipo de instrução ou tem ensino fundamental completo, né? Então, a pergunta, né, que nos acompanha é se o nosso estudante que é trabalhador, que não tem a sua formação completa, não está na escola, ele está no trabalho, sob quais condições ele se encontra nesse trabalho? Que tipo de relações trabalhistas, financeira, esse sujeito estabelece com o mundo do trabalho? E se a gente pensar naquele direito universal, né, do cidadão brasileiro, a educação básica, a gente vai somar isto mais 14,8%, né, da população que está trabalhando, que tem um fundamental completo, mas tem um médio incompleto. Então, nós temos aí os dados que o PNAD nos aponta, é que cerca de 40% da população que trabalha não concluiu a escolaridade básica, não concluiu a educação básica, né? Então, todos esses 40% dos trabalhadores do nosso país, eles são potenciais alunos dos nossos cursos de EJA, né? Então, a gente não pode dissociar uma reflexão sobre essa relação entre trabalho e a educação de jovens e adultos, né? Então, o PNAD nos revela que é necessário que a gente aproxime essas duas modalidades e que a gente avance na oferta dessas matrículas, né? E aí a gente se depara, né? Então, se o PNAD nos aponta isso, como anda essa meta 10 no PNE, né? Como anda a forma como a gente alcança essa meta de pelo menos 25% das matrículas ser integrada à educação profissional, né? Então, os dados do Observatório do PNE apontam que apenas 0,6% da meta foi cumprida, ou seja, o índice de matrículas de EJA integrada à educação profissional é de apenas 3,1%, sendo que a Rede Federal de Educação é responsável por mais de 70% dessas matrículas, né, da EJA integrada à educação profissional. Então, isso nos aponta que a gente ainda tem um caminho muito grande a construir na garantia do sujeito jovem e adulto trabalhador a uma educação de qualidade que lhe permita refletir sobre o mundo do trabalho e se formar profissionalmente para atuar de maneira mais qualificada, mas também com retorno de bem-estar social, né, melhor na sua vida e nas suas relações com o mundo do trabalho. A gente ainda precisa aperfeiçoar, né, essa relação entre EJA e educação profissional. E aí, eu trago, né, exatamente a partir da pergunta que eu tracei, quais são esses novos, será que são novos, velhos desafios para a EJA integrada à educação profissional, né? O que nos aponta, principalmente nessa perspectiva desse mundo pós-pandemia, né, que nós estamos vivendo, e a gente não vai, é um fato histórico que a gente vai precisar conviver e superar, né, nesse processo. O primeiro deles, que é um novo, velho desafio, é a gente reconhecer que a EJA,
integrada à educação profissional é educação de trabalhadores. Portanto, é educação para esse sujeito que está no mundo do trabalho e que precisa se relacionar com esse mundo do trabalho. É um espaço de formação que precisa dialogar com os nossos sujeitos da educação de jovens e adultos, entendendo o trabalho como princípio educativo, mas também enxergando que nessa sociedade na qual nos encontramos, o trabalho pode ser ao mesmo tempo dignificante e desumanizante, né? Ele pode nos garantir condições de subsistência, mas nos lembrar que nós estamos, né, sob a força da exploração. Né? Então, não podemos dissociar e pensar na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, que não ajude o nosso sujeito a compreender, a refletir sua condição de estar no mundo, né? Que é um princípio freiriano. Então, a gente não pode pensar a educação profissional integrada à EJA que ignore as relações e as transformações que o mundo do trabalho passa. Né? Então, esse é um dos nossos desafios na consolidação da EJA integrada à educação profissional. O segundo desafio que eu trago aqui, né, a gente poderia elencar muitos mais, mas assim, eu trouxe esses 4 que eu acho que são princípios, né, são inícios para a gente poder repensar a educação profissional integrada à educação de jovens e adultos, que é nesse tempo em que vivemos, né, reconhecer a tecnologia como elemento de inclusão. E aqui, principalmente, as tecnologias da informação e comunicação, né? Então, assim, claro que o mundo da tecnologia, ele é muito mais amplo do que as tecnologias da informação e da comunicação. Mas, para as relações de trabalho desse sujeito, dominar as tecnologias permite a ele interpretar, compreender e sobreviver nesse novo normal. Né? Então, a tecnologia, ela precisa se fazer presente no processo de formação desses sujeitos, no processo de formação desses trabalhadores, né? E que essa tecnologia seja elemento de inclusão do sujeito, tanto no mundo produtivo, como na forma como ele se relaciona com esse processo de produção, né? Um terceiro desafio é compreender a responsabilidade com a educação pública, laica, gratuita e socialmente referenciada para o povo, né? Então, a gente muitas vezes dissocia essa lógica da educação pública do povo, da formação do trabalhador, de quem sustenta a nossa nação, né? Então, essa relação da educação pública com a educação do povo precisa se pautar nos princípios de uma qualidade que seja socialmente referenciada, não apenas aquelas que os indicadores, não apenas aquelas que o documento apresenta, mas prioritariamente para aquela que seja qualificada para as necessidades do nosso povo. E esse é um grande desafio nas instituições da rede federal, porque a gente ainda não conseguiu se livrar daquele ranço da educação elitista, ou numa perspectiva de que o oprimido quer se tornar opressor, né, que Paulo Freire tanto nos fala. Então, pensar numa educação referenciada para o povo, referenciada na história e na construção desse próprio povo, né? E, por fim, acho que esse é um desafio norteador, é um desafio humanizante, é um desafio amoroso de assumir um compromisso ético de não abandonar os nossos sujeitos. E esse é um compromisso, é um desafio que a escola pública brasileira não assumiu com seus jovens e adultos. Tanto que esses índices, os índices de fechamento de escolas, a quantidade de escolas que se fecham, inclusive aqui no nosso território, no nosso estado, de escolas de EJA que são fechadas, é exatamente o oposto desse compromisso que a gente tem assumido, né? E os índices que apontam, inclusive, o aumento do analfabetismo no nosso estado, também é o oposto desse compromisso que está aqui posto, né? Então, assumir esse compromisso de não abandonar os sujeitos, né, de não deixá-los
ignorar a sua própria formação e a sua própria escolarização. E esse compromisso ético, né, nos diz, inclusive, da gente criar mecanismos humanizantes, amorosos, afetivos, de manter os nossos estudantes na escola, principalmente nesse retorno, né, pensando que muitos dos nossos estudantes estão agora na linha de frente de combate, né, na pandemia, em condições ainda mais precárias de trabalho, né? São eles que são os caixas de supermercado, que são os garis, que são as pessoas que trabalham no setor de produção alimentícia, enfim, esses são os nossos estudantes da EJA. Eles também estão na linha de frente, são os técnicos, o pessoal de apoio à enfermagem, que trabalha na limpeza dos hospitais, são os nossos alunos de EJA, né? Sob quais condições esses sujeitos vão voltar. Então, assumir esse compromisso de não abandoná-los é um compromisso pedagógico, amoroso, afetivo, de cumprir o nosso papel social e o nosso papel educacional, político-educacional, né, das nossas instituições. Então, esses 4 novos, velhos desafios, né, nos apontam para enxergar a necessidade de pensar a educação profissional integrada à educação de jovens e adultos a partir desses sujeitos e a partir desses contextos e realidades em que eles estão inseridos. Né? Então, essas são algumas questões que eu estou trazendo para a gente pensar nesta conferência, né? Eu deixo aqui também algumas referências dessa fala, né, e que a gente pode ir aprofundando ao longo do debate, dos comentários, das questões que vocês vão me fazendo, né, deixo aí também meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, para que a gente possa também articular algumas discussões. Desde já agradeço a todos e a todas que dedicaram um pouco do seu tempo para ouvir a minha fala, e dizer que estou disponível para a gente poder continuar esse debate aí nos comentários. Muito obrigada a todos. Tenham um excelente evento, que possamos aproveitar juntos esses espaços de formações coletivas.